Oi família, eu sou Deide e eu estou falando aqui da minha casa em Quelimane, Moçambique, e eu quero fazer umas perguntas para você. Você tem proclamado o Evangelho do Reino de Deus para os perdidos? Você ora pelos perdidos? Quando você vai sair de casa, você pede a Deus para que Deus coloque alguém no seu caminho para que você possa proclamar a boa nova a respeito de Jesus? Pois Pois é, quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, nós somos levados a amar os perdidos. Você sabia disso? E quando nós amamos os perdidos, a resposta natural é que o nosso coração quer que eles saibam a boa notícia a respeito de Jesus. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. Dias atrás eu ouvi mais uma história, mais um testemunho de um casal que está largando tudo que eles têm para proclamar o Evangelho do Reino de Deus para os povos não alcançados, para os perdidos, e como isso enche meu coração de alegria, queridos. E quando perguntados do porquê eles estarem fazendo isso, a resposta foi: eu amo o meu Senhor Jesus e eu amo a vinda do Senhor. Que resposta maravilhosa! Lá em Mateus 24, quando Jesus está falando dos sinais que vão anteceder a segunda vinda dele, a volta dele, no versículo 24, no versículo 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Queridos, anunciar as boas novas, você pregar o evangelho para alguém, para algum perdido, é uma atitude prática de que você está amando a vinda do Senhor Jesus. Desde o ano passado, o Senhor ele tem falado ao meu coração sobre um assunto que é o martírio. Entregar a nossa vida pelo Senhor. Como o Senhor tem chamado, atraído os meus olhos para isso. E eu creio que esse tema ele vai ser restaurado, ele vai ser aprofundado pelo Espírito Santo nos próximos anos no meio da igreja. Quanto mais as tribulações crescerem, quanto mais as pressões crescerem, as perseguições crescerem, maior vai ser o amor da igreja pelo noivo e mais esse assunto vai queimar no nosso coração pelo Espírito Santo. E quando a gente lê as Escrituras, e sobretudo os Evangelhos, é impossível a gente desassociar o assunto martírio com a vida cristã. Porque quando Jesus ele fala sobre entregar a vida, ele não está falando de forma figurada, mas ele está falando realmente entregar a vida, que foi o que aconteceu com os discípulos. E resumindo, seria mais ou menos assim: é Deus que decide como que os santos vão morrer. Não é a gente que decide, não é uma questão de suicídio, mas é uma postura de coração. Por exemplo, é Deus que vai decidir se eu vou morrer por uma bala perdida por estar trabalhando numa zona de guerra. É Deus que vai decidir se eu vou morrer na cadeia porque eu estou preso por causa do nome de Jesus, ou é Deus que vai decidir se eu vou morrer vítima de alguma doença por estar vulnerável, me colocar de forma vulnerável nesse lugar para servir e proclamar aos perdidos que vivem nessa vulnerabilidade. Ou é Deus que vai decidir que se eu vou morrer com 95 anos dormindo na minha cama, na mesma cidade que eu nasci, com a minha família, meus amigos, mas servindo a Deus de todo o coração, servindo aos irmãos, proclamando aos perdidos da minha cidade. É Deus que decide como que a vida dos santos vai acabar aqui na terra. Mas uma coisa é muito importante, nós não podemos esquecer. O martírio não é uma coisa exclusiva para parte da igreja. Todos os cristãos precisam ter a decisão tomada em seus corações de que eu estou pronto para entregar a minha vida por causa do nome de Cristo. Esse não é um privilégio de alguns, mas é um privilégio de todos, e assim Deus vai decidir como que Ele vai fazer com cada vida. Graças a Deus por isso. E assim como a decisão de morrer por Cristo está completamente ligada à vida cristã, não dá para desassociar isso, a proclamação do Evangelho aos perdidos é a mesma coisa, queridos. Não é uma coisa setorizada na igreja, onde uns fazem, outros não fazem. Não. Todos nós temos essa mensagem no nosso coração. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que é o que? Jesus é Deus. Deus se fez carne.
Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, Ele é Senhor e Ele vai voltar. Essa mensagem que é o próprio Jesus precisa ser pregada. E o chamado da igreja é ser casa de oração para todas as nações. Eu repito mais uma vez para você, por favor, isso não é um privilégio de alguns, mas é de toda a igreja. É meu, é seu, querido. Todos nós temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho do Reino de Deus para os perdidos. Deus tem colocado uma oração no meu coração e eu quero repartir isso com vocês, essa oração, que é a seguinte: Senhor, me mostra o eunuco que eu devo encontrar hoje. Senhor, me mostra o eunuco que eu posso encontrar hoje, que você quer que eu encontre hoje. É lógico que essa oração está baseada lá em Atos, no capítulo 8, do versículo 26 até o 40. É a fascinante história de Filipe e o eunuco, lá da Etiópia. Eu sei que vocês conhecem, mas eu quero contar essa história para vocês. A palavra diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quando Filipe chegou lá, ele encontrou um carro com um eunuco, e era um homem de posses, de riquezas, e ele viu que esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito Santo falou de novo com Filipe: aproxime-te desse carro e acompanhe. Filipe deu uma corrida, ficou acompanhando ali aquele carro, e ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco disse: como que eu vou entender se ninguém me explica? O eunuco convidou Filipe, Filipe subiu no carro. A passagem que estava sendo lida era a seguinte: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Uau! Filipe vira para ele e explica, começando por essa passagem. E Filipe anuncia a Jesus para esse homem. Queridos, que coisa preciosa. Filipe, ele amava a Deus. E é impressionante que quando a gente ama a Deus, isso sempre vai nos levar a amar os perdidos. E quando a gente ama os perdidos, a gente vai amar os perdidos, proclamando as coisas a respeito de Jesus, a boa notícia a respeito de Jesus. Ele amava a Deus, Filipe, não há dúvida, ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Ele se exercitava na presença do Senhor, na oração e nas Escrituras. E quando o Espírito Santo falou com ele, ele logo obedeceu. E com essa conversão desse eunuco, queridos, pense bem, a conversão de um homem, entrou o Evangelho dentro de um continente que é o continente africano. A boa notícia a respeito de Jesus entra no continente africano. Eu quero te perguntar algumas coisas. Onde será que está o eunuco que você precisa encontrar hoje? Que oração maravilhosa que nós podemos fazer. Senhor, onde está o eunuco que eu preciso encontrar para que eu possa proclamar a boa nova? Você está disposto a ir para lugares desertos? Você reparou quando o Espírito Santo falou com Filipe a primeira vez? O lugar que ele ia mandar era um lugar que estava deserto. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos enviar esses dias para lugares e corações que parecem muito com o deserto. Sabe aqueles corações endurecidos, cínicos, orgulhosos? É para lá que o Senhor quer mandar para a gente. Então, por isso, meu irmão, eu quero incentivar, eu quero te encorajar a fazer essa oração. Senhor, onde está o eunuco que eu preciso encontrar hoje? Onde está aquele que vai proclamar o reino de Deus onde você não pode chegar? Precisamos encontrar essas pessoas que nós vamos proclamar o Evangelho para elas e elas vão crer de todo o coração, vão nascer de novo e já vão ser enviadas como missionários para povos não alcançados dentro de casas, dentro de ruelas, dentro de prédios e condomínios que nós não podemos chegar. Graças a Deus por isso. Ore por isso. E para terminar, eu queria lembrar com vocês aqui um texto muito conhecido que é de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, Deus amou, e porque Ele amou, Ele deu o seu Filho aos perdidos que Ele ama. Ele deu o Filho que Ele ama, e Jesus veio com o governo sobre os seus próprios ombros. A mensagem de Deus para o mundo é Jesus, é o seu Filho. E quando nós amamos a Deus de todo o coração, queridos, nós amamos a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz não consegue ficar muito tempo parada dentro de nós. Nós precisamos proclamar ela, porque o amor a Deus gera em nós amor pelos perdidos. E quando nós amamos os perdidos, nós amamos eles proclamando a boa notícia a respeito de Jesus. Por favor, queridos, se essa mensagem precisa ser proclamada, quem vai proclamar? Eu vou proclamar, você vai proclamar. Por isso eu te encorajo, proclame o Evangelho nesses dias. É um tempo de muita fertilidade. Não fique parado. Não pense que a mensagem está presa dentro de casa. A mensagem não está presa dentro de casa. Nunca está. Já tentaram muitas vezes durante toda a história e nunca conseguiram e não vão conseguir. Que Deus abençoe você e unja a sua boca com o poder que está contido na mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Um beijo para vocês.